E hoje eu vou trazer para vocês aqui no canal uma empresa que eu já tenho pesquisado, dado uma olhada aí há algum tempo e estou até interessado em colocar na carteira do canal. E como você já viu lá na capa do vídeo, é a Auren Energia. Vamos entender o que essa empresa faz, como que ela ganha dinheiro, como são seus lucros, seus números, se faz sentido no ramo de investimentos ou não. Você vai entender tudo aqui que eu vou unir as informações mais completas que eu pude achar na internet. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Só que antes de iniciar aqui os nossos estudos sobre a Auren, eu preciso trazer um contexto, o porquê dessa empresa, o porquê que a gente coloca aqui empresas de energia numa carteira de investimentos. Nos estudos passados, eu já até mostrei aqui no canal, quando eu falei sobre a Elupar, sobre as ações de energia em comparação com as ações do Ibovespa e com a comparação com o CDI, o IPCA, a nossa taxa de inflação, se é conveniente para o investidor investir em ativos geradores de energia, em ativos que fazem parte de uma carteira de investimentos de ações de energia elétrica, seja transmissão ou geração, e dentre todas essas modalidades. Então, fazendo esse estudo, a gente percebe que quando eu analiso o IEE, que é o Índice de Energia Elétrica, onde se reúne as empresas de energia elétrica e mede a performance ao longo dos anos em comparação com todas as outras empresas da Bolsa de Valores, a gente observa que nos últimos 20 anos tivemos um resultado muito positivo, com uma rentabilidade de 3.179%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, reunindo a média de todas as empresas de energia elétrica que estão ali na Bolsa de Valores, comparando essas ações com as ações do Ibovespa, que é um índice que reúne as ações mais negociadas, que giram em torno de 80 ações, não são só de energia, são ações de forma geral, mas da parte de commodity, petróleo, gás, tudo, vem tudo ali nesse Ibovespa. A gente observa o crescimento muito superior em ações de energia. Mas um adendo que isso não quer dizer que você deva ser um investidor só de ações de energia. A gente sempre visa um portfólio diversificado. Eu estou trazendo essa rentabilidade contra a rentabilidade do Ibovespa, que foi 1.731%, ou da própria poupança, que rendeu nos últimos 20 anos 305%. A inflação nossa ali corrigida foi 226%. A ideia de trazer isso é mostrar a tese de investimento e se faz sentido ou não para você inserir na sua carteira, certo? Então, dentro dessas empresas de energia, a gente tem a Auren Energia, conhecida como Auren 3, na Bolsa de Valores, que é, então, hoje a Auren 3 foi uma junção de algumas empresas que a gente vê mais para frente, mas antes não era a Auren, era a CESP Energia. A CESP, ela tinha um portfólio, ou seja, ela só gerava energia elétrica a partir das hidroelétricas. Então, 100% do seu lucro, de toda a receita produzida, era via hidroelétricas. Depois, quando juntou-se com a Arcon, quando a Auren incorporou a CESP, já trouxe o portfólio aqui em 2023 de 30% eólico, 70% já na parte de hidrelétricas. Para diversificar um pouquinho esse portfólio, a gente vai ver as vantagens disso. Já para 2024, o ano presente, o que a gente visa? O que o pessoal da Auren está planejando fazer? Adicionar energia solar, que já está adicionado no caso, né? Então, o portfólio atual que a Auren produz energia através de 3 fontes diferentes. Então, ela produz via hidrelétricas, via eólico e via solar. Um portfólio ótimo, onde a Auren teria maximizado todas as suas receitas, seria 50% hidrelétrico, 30% eólico, 20% solar. Observa-se que com esse portfólio ótimo, o ganho médio gerado ali, esperado, seria de R$ 14,10 por megawatt-hora vendido, contra que se fosse um portfólio só hidroelétrico, seria na faixa de R$ 8,00, quase que dobrando ali as receitas. Por quê? Porque uma matriz que é 100% hidrelétrica, ela fica vulnerável à sazonalidade das nossas chuvas. Então, momentos onde as bacias estão mais vazias, onde os reservatórios estão mais vazios, a geração é comprometida e acaba a empresa tendo que comprar energia de outras fontes para poder fazer ali a comercialização. Então, diversificando esse portfólio, a Auren consegue criar várias receitas diferentes, tanto hidrelétrica, eólica ou via solar também. E a Auren, para a gente entender, é uma junção do grupo Votorantim com a CPP Investments, que é uma empresa do Canadá de investimento. Então, juntou-se essas duas empresas e incorporou ali a CESP, que hoje
se tornou Auren. Lembrando que o grupo Votorantim é um conglomerado gigante ali de várias empresas, dentro BV Financeira, a gente tem a Anexa Metalurgia, tem dos ramos imobiliários, mobilidade urbana, então uma empresa muito grande que se juntou com outra empresa de investimento muito grande e incorporou a CESP hoje, é a Auren. Lembrando que de todas as ações disponíveis para negociação, o free float, as ações disponíveis para eu, você, nós comprarmos aqui, gira em torno de 30%, os majoritários ficam com todo o restante ali, 37% do Votorantim, 32% para a CPP Investments. E hoje a Auren ela vale no mercado 13,06 bilhões de reais. É o que nós estamos dispostos a negociar nesse 1 bilhão de ações que a empresa tem. Desse 1 bilhão de ações, 30% está ali em free float, 100% é tag along, porque ela participa já de um novo mercado, né? E ela conta com uma liquidez média diária bastante relevante, de 55 milhões, dá para comprar e vender com facilidade, não tem tanta ondulação de preço. Na parte de geração de energia, pessoal, ela tem essa geração hidrelétrica através da usina hidrelétrica Porto Primavera, que é a principal dela, mas ela tem participações em outras usinas hidrelétricas, que é a usina, o HE Machadinho, o HE Campos Novos, o HE Barra Grande, o HE Amadora Guiar 1 e 2 e o HE Igarapava e Picada. Então, ela tem uma hidrelétrica principal e várias participações em outras pequenas hidrelétricas. Na parte isso de geração hidrelétrica, para a parte de geração eólica, ela possui 4 parques eólicos grandes, chamados de Ventos do Araípe 3, Ventos do Piauí 1, Ventos do Piauí 2 e Ventos do Piauí 3. Certo? Com isso, ela faz essas mesclagens e entrando agora em 2024 já com um novo parque solar, que chama Sol do Piauí. Então, com isso, ela tinha essas outras usinas, né, e incorporou essa de geração solar para fazer justamente o que eu já disse, que é diversificar ali as receitas recebidas e está sempre produzindo bastante energia e comercializando essa energia de forma positiva. E falando em comercialização, o portfólio já consolidado aqui de geração e comercialização fez da Auren a líder de comercialização em energia elétrica no ano de 2023, com 4,2 gigawatts de energia comercializada. É bastante luz para a gente, tá? Isso porque as empresas elas têm uma meta para comercializar essa energia. Olhando no gráfico aqui, a gente percebe que em 2023, 99% do portfólio já era ali consolidado com essas vendas comprometidas. A gente percebe que com o passar dos anos, a recorrência dos contratos, ou os contratos são assinados ou não, isso tende a ir diminuindo, mas quando você olha no gráficozinho em azul, a gente percebe que ela está sempre acima da meta de geração e comercialização de energia do que o requisito mínimo permite, tá? E no quarto trimestre de 2023, o aumento da exposição comprada de energia foi por conta da nova geração do parque eólico e para nova incorporação ali dos outros, do parque solar, na verdade, tá bom? Então aqui as compras foram realizadas os preços médios de 80 MWh para o período de julho a dezembro de 2024, já no ano presente aqui, ela pretende colocando mais valor agregado nessa comercialização de energia, para quê? Para fortalecer a geração de caixa, para ter um EBITDA maior, para a gente ter uma ideia dos ativos só olhando a hidrelétrica, para você ter, nesse último resultado que tivemos aqui no quarto trimestre de 2023, a geração média de energia foi de 892 megawatts, que foi quase 20% superior ao que foi o ano passado. Então ela está um nível acima durante todo o ano de 2023. A gente pode perceber por gráficozinho azul que a geração de ativos hidrelétricos foi superior ao ano de 2022, tanto pelo maior acúmulo de água nos reservatórios, quanto no valor agregado de venda da energia elétrica pela alta demanda que nós tivemos aí com a sazonalidade, calor, ar-condicionado, maior nível de consumo, pós-pandemia, os escritórios funcionando, tudo isso consome mais energia, então a empresa vende um pouco mais também. Na parte dos eólicos, a gente tem que no quarto trimestre de 2023, ela teve um crescimento de 5,4% em comparação do que foi o esperado, mas um 16,4% superior do que foi em 2022, porque agregou mais parques eólicos, fez funcionar mais
Então, aumentou-se a capacidade de geração. Aumentando a capacidade de geração, ela consegue também vender mais essa energia. E, por fim, tem a parte do ativo solar, que teve o recebimento do aval da ANEEL no finalzinho do ano passado, em novembro, né? Então, com isso, fez alguns testes, já está funcionando, mas os resultados desse ativo começam a gerar na próxima divulgação, a gente vai conseguir um resultado mais sólido para saber de ativo solar o quanto que ela gerou. De certa forma, quando a gente avalia os valores tanto trimestrais quanto anuais, a gente teve aqui um crescimento de 14,7% na receita líquida em relação ao que foi no quarto trimestre de 2022. Então, ano a ano, hoje está com 14,7% a mais nas suas receitas, dados que aumentou-se pela geração dos parques dos ventos do Piauí 2 e 3, energia eólica, e também pelo maior volume de comercialização. Lembra que ela foi campeã em 2023 por comercialização. E também uma coisa interessante, que é o que a gente vai conversar sobre isso ainda nesse vídeo, sobre a venda de créditos de carbono para as outras empresas, para o exterior. E observou-se também o crescimento na sua capacidade de geração de caixa, capacidade de geração de dinheiro através dos seus ativos, que é o EBITDA de 9,7 em comparação desse ano com o ano passado. No quarto trimestre de 2023, o EBITDA ajustado cresceu 15,3% em comparação com 2022. Então observa o seguinte, é uma empresa que ela vem aumentando a sua capacidade de geração de energia, mas também aumentando a capacidade de comercialização de energia. Então, se eu aumento essas duas capacidades, o que acontece? Aumentam-se as receitas, aumentando as receitas, eu teoricamente aumentaria os lucros e a empresa cresce junto, favorecendo também nós acionistas, certo? E lembrando que a gente vai até ver isso mais para frente, ela teve um não recorrente que fez o dividend yield disparar. Então, a ideia é mostrar para vocês, não focado aqui nesse dividendo que teve no ano de 2023, porque é um dividendo insustentável. Foi um não recorrente que aconteceu, por isso que eu estou reunindo esses outros dados, porque assim, o que me fez pesquisar sobre a empresa foi, assim, eu vi que era uma empresa que distribuiu um dividendo muito grande, eu falei, tá, é um não recorrente, mas será que essa empresa no futuro ela tem capacidade de ter um dividendo atrativo acima de 6% pelo menos? Não é o que a gente está vendo aqui nesse vídeo, tá certo? Todas as empresas elas têm a alavancagem, têm as dívidas para fazer a empresa crescer, certo? O interessante da Auren é o seguinte, é que parte da dívida dela, 51% da dívida, está atrelada ao BNDES. Por quê? Quando você está atrelado a essa dívida, você não tem incidência sobre o IPCA nem sobre o CDI. Então, uma taxa de empréstimo fixa. É como se eu te emprestasse assim, vou te emprestar R$1.000, você vai me pagar R$100 por 10 vezes. Não tem variação nesse valor. Então, isso ajuda a maior previsibilidade na empresa. Os outros são via debêntures e são via BNB também. Lembrando que essa dívida é uma dívida super controlada de 1,8, dívida líquida por EBITDA, que é uma métrica que a gente utiliza para avaliar as empresas de energia. Lembrando que até 4,0, 4,5 ainda está mais ou menos ali controlado, certo? Então, dando uma analisada rapidinho aqui nos números, que você vai entender, é o seguinte, a gente observa que teve um crescimento de receita líquida de 2023 para 2022, de 7,4%. No trimestre, foi quase 15%. Mas olhando ano a ano, teve um crescimento de receitas, né, o tanto que a empresa vendeu, de 7,4%. O EBITDA ajustado, tirando ali alguns impairments, tirando alguns produtos de não recorrentes, quando dá esse EBITDA ajustado, a capacidade de geração de caixa dessa empresa, o lucro operacional, foi um crescimento de 9,7%. Ok, então ela cresceu, a receita cresceu seus lucros, mas por que quando a gente olha o lucro líquido, ela deu um prejuízo no ano de 2023 em comparado a 2022? Em 2022 ela lucrou 2,6 bilhões de reais e agora ela está com um prejuízo de 317. Qual o sentido que faz isso? Pô, se eu te falei que cresceu receita, cresceu EBITDA, cresceu vendas, cresceu produção, por que deu negativo? Por quê, pessoal? Ano passado, a empresa distribuiu um grande dividendo devido a uma indenização que a empresa CESP recebeu de um valor, se não me engano, 3 bilhões de reais. Então ela pegou esse dinheiro e distribuiu para os acionistas. Só que os nossos órgãos reguladores disseram o seguinte, ok, a gente vai te indenizar disso, mas tem o imposto que você vai pagar sobre essa indenização que você está recebendo. Então, e a empresa
pagou esse imposto, recebeu em 2022, mas pagou o imposto em 2023. Por isso, quando ela reporta esse lucro dá negativo, ou seja, não dá lucro, né? Ela fica ali com menos 317 bilhões no seu caixa. Mas isso é um não recorrente também. Então, com o passar dos trimestres, analisando esses números, tende essa empresa a ter um crescimento ali das suas receitas, uma capacidade de geração de caixa muito forte devido aos ativos da diferenciação na sua carteira de investimentos hidrelétricas, eólicas e solar, ok? Mas, então tá, a gente analisa isso, mas por que as cotações estão caindo desde o seu início aqui do ano, nos últimos 3, 4 anos? Por que caiu? Então, se hoje ela está custando R$ 13,06 e eu tive uma valorização de menos 18%. Por quê, pessoal? É uma empresa de IPO recente, ela recém adentrou-se na Bolsa de Valores. Quando uma empresa entrou na Bolsa de Valores, faz todo um marketing para aquela empresa, para que ela possa captar muito dinheiro dos investidores. Então, esse marketing faz o preço das ações subirem bastante, que foi o mesmo caso que aconteceu com a Raízen. A Raízen é uma excelente empresa, porém, quando você olha a cotação, você viu as ações despencando. Por quê? Porque vendeu-se muito mais do que aquilo que ela estava planejada. Isso aí acabou que, no fim das contas, não foi tanto assim. Com a Auren Energia, praticamente a mesma coisa. E isso acontece com praticamente todas as empresas que entram na Bolsa de Valores. Elas começam com uma negociação muito alta e depois elas vão se corrigindo. Não é que a empresa ficou ruim. As ações se corrigem por valuation naquela empresa. Ficou claro? Então é o seguinte, toma cuidado quando você for entrar, investir em empresa, para você não pegar um IPO tão recente, porque você pode sofrer devido a essa reorganização no valor do valuation da empresa, tá bom? Então por isso que as cotações caíram. Mesmo assim, quando a gente analisa o que os analistas estão dizendo, né, a gente tem uma média aqui de 12 analistas para recomendações de compra. Não é uma compra forte, mas uma recomendação de investimento por conta de um upside no valor a curto prazo das ações, podendo chegar até R$ 15,28 ali, que é um acréscimo de 17% no valor da ação. Quem investe para longo prazo, buy and hold, para receber dividendos, não se atenta muito para essas coisas, nem precisa muito. Isso aqui é mais para o investidor de curto prazo, para quem faz trade, para as corretoras, para quem movimenta mais o dinheiro, tá bom? E falando em dinheiro, em relação aos dividendos, para esse ano a gente já tem prévia de dividendo ali, que vão ser pagos dia 14 de março de 2024. Então, até o dia 1º de março, você pode comprar as ações de Auren para receber os dividendos, que vai dar ali 400 milhões de reais, que dá 40 centavos ali por ação, certo? Lembrando que, pessoal, é um vídeo informativo, eu não quero que você seja acionista de Auren só porque você viu meu vídeo. Você tem que ver se casa com a sua tese de investimentos, tá bom? Então não é uma indicação de compra, não é uma indicação de venda, nem nada do tipo. Aqui eu reuni as informações que eu pude e trouxe pra gente nesse compilado de informações. Então, pra gente fechar os destaques da Auren, a gente teve que, no quarto trimestre de 2023, aumento de 19,4% na geração hidrelétrica, a geração eólica 5% também acima do previsto do percentil 90. Então a gente teve, de forma financeira, um crescimento de 14% na receita líquida por conta dos ativos eólicos, ventos Piauí 2 e 3, mais venda e mais segmentação na comercialização, precinho um pouco mais caro, tá bom? Pagamentos de dividendos extraordinários de 1,5 bilhão, né, totalizando os 3 bilhões pago 2 vezes aí, aumentou-se o yield, mas teve que pagar um imposto muito grande, com isso a empresa reportou um prejuízo agora aqui nesse último balanço, certo? Então, com isso a empresa, para crescimento e futuro, ela entra na operação Sol do Piauí, que é os painéis solares, né, e também ela estabelece um acordo para criar uma joint venture junto com a Vivo. Para quê? Para expandir a comercialização de energia no segmento varejista, porque Vivo tem expertise nessas questões, tá bom? E para a gente fechar, ela também participa no mercado livre de energia. Então, algumas empresas, pequenas fábricas, elas podem adquirir energia de diferentes empresas. Isso movimenta mais o mercado. Então, a Auren ela consegue captar pequenas indústrias para poder vender e comercializar essa energia de forma mais efetiva. E a questão do crédito de carbono, pessoal, que ela também vende, é o seguinte: a gente tem um
carbono, assim, bem a grosso modo, tá? Uma capacidade de carbono no nosso todo planeta, cada país vai emitindo ali as suas emissões. Se eu tenho uma empresa que faz energia limpa, que cuida do ambiente, uma empresa ESG, ela começa a criar alguns créditos de carbono e ela vende esse crédito de carbono para empresas que estão poluindo mais, para equalizar a questão da poluição a nível mundial e não só a nível territorial. Então ela ganha também dinheiro com essa parte de comercialização de carbono, certo? E esse foi o nosso vídeo sobre Aure, a mais famosa Aure 3 lá na Bolsa de Valores, tá bom? Se você gostou, ficou satisfeito, sentiu que agregou valor esse vídeo para você, deixa o like para mim no vídeo. E se você não é inscrito, eu preciso muito da sua inscrição, ativando o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer vídeos novos. E preciso que você deixe aqui também um comentário. O que você acha da Aure 3? Caberia na nossa carteira de dividendos aqui do canal? Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo para vocês e te vejo no próximo. Até mais!